Uma ilha onde as árvores crescem até tocar o céu, onde o vento carrega o ar mais puro que já existiu na face da Terra, onde florestas inteiras sobrevivem desde uma época em que os continentes ainda estavam soldados uns aos outros e onde criaturas que o resto do mundo já esqueceu continuam caminhando, caçando e respirando como se o tempo simplesmente não tivesse passado. Agora pense que essa ilha está sozinha, completamente sozinha, suspensa entre o fundo do mundo e o nada, cercada por um oceano que não perdoa, castigada por ventos que viajam milhares de quilômetros sem encontrar um único obstáculo, e protegida, paradoxalmente, por esse mesmo isolamento brutal que deveria tê-la destruído. Há mais de 12 mil anos, o mar subiu e cortou o cordão que a ligava ao continente australiano. Desde então, tudo que vive aqui segue suas próprias leis. O que poucos sabem é que essa separação não foi uma sentença, foi uma blindagem. A evolução neste lugar tomou caminhos que não existem em nenhum outro ponto do planeta. Sejam bem-vindos à Tasmânia. A primeira coisa que a Tasmânia ensina a quem chega é que ela não é uma versão menor da Austrália. Ela é outra coisa, outra lógica, outro temperamento. O continente australiano é, em sua maior parte, seco, vasto, dominado pelo calor e pela horizontalidade. A Tasmânia é o seu oposto exato. Fria, vertical, encharcada e densa. A ilha se divide em dois mundos que mal se reconhecem. O leste é manso, praias de areia branca, granito com 400 milhões de anos lentamente desgastados em grãos de quartzo puro, e um litoral pintado de laranja vivo por líquens microscópicos que transformaram a superfície rochosa em tela. Esses líquens são, em si, uma história de sobrevivência. Não são planta, não são animal, são uma aliança, um fungo que oferece estrutura, uma alga que oferece alimento. Separados, ambos morrem, juntos, colonizam a pedra nua. A rocha que deveria ser estéril pulsa de cor. Mas é o oeste que revela o verdadeiro caráter da Tasmânia. Aqui, os notórios Roaring Forties, os rugidores dos 40, ditam as regras. São correntes de ventos que circundam um planeta na latitude 40 sul, varrendo o oceano sem encontrar terra por milhares e milhares de quilômetros. Quando finalmente batem na costa ocidental da Tasmânia, trazem consigo uma fúria acumulada que se traduz em chuva, muita chuva. Algumas regiões recebem 3 metros por ano, tanto quanto as florestas tropicais no norte da Austrália. A diferença é que aqui tudo é frio, silencioso e pesado. O ar que cruza essa costa carrega algo mais do que umidade. Ele carrega pureza. As estações de monitoramento atmosférico instaladas nessa região registram consistentemente os índices mais baixos de poluição do planeta. É o ar mais limpo da Terra, e ele chega aqui porque não há nada, absolutamente nada entre a Tasmânia e a Antártida, além de água aberta e vento. Nas águas que banham o nordeste da ilha 2 vezes por ano, o oceano oferece um espetáculo que poucos lugares do mundo podem testemunhar. As baleias jubarte retornam.
Esta mãe viajou desde as águas subtropicais de Queensland com seu filhote recém-nascido, milhares de quilômetros de migração por águas abertas, uma das jornadas mais longas de qualquer mamífero vivo. Durante décadas, a ciência acreditou que as jubartes passavam toda essa travessia em jejum absoluto, vivendo exclusivamente das reservas de gordura acumuladas nos meses de alimentação antártica. As pesquisas recentes revelaram algo que mudou essa compreensão. As jubartes fazem uma parada estratégica. Aqui, nas águas da Tasmânia, elas se alimentam de krill antes de seguir viagem rumo ao sul. A Tasmânia não é apenas uma rota de passagem, é um posto de abastecimento, uma estação de energia no meio de um oceano que não oferece muitas segundas chances. Seguindo a costa para o sul, a paisagem muda de forma radical. As praias de areia branca desaparecem. Em seu lugar, falésias de dolerito se erguem como muralhas, 300 metros de rocha vulcânica vertical despencando direto no oceano. São as falésias costeiras mais altas de todo o hemisfério sul. O dolerito nasceu quando o magma foi empurrado para cima através de fissuras na crosta terrestre, infiltrando-se entre camadas sedimentares e solidificando em colunas maciças. Essa mesma rocha sustenta grande parte da espinha dorsal montanhosa da Tasmânia, moldando seus picos, suas ilhas costeiras e sua silhueta inconfundível contra o céu. Nas ilhas rochosas que pontilham a costa sudoeste, colônias de lobos marinhos australianos ocupam cada superfície disponível. São sobreviventes. No século XIX, a caça os levou à beira da extinção. Hoje, cerca de 2.500 indivíduos habitam as águas do sul da Tasmânia, aproximadamente metade da população original. É uma recuperação mais incompleta, uma cicatriz que ainda não fechou. Por trás dessa aparência desajeitada em terra firme, os lobos marinhos são máquinas subaquáticas de precisão. Mergulham a 200 metros de profundidade, enxergam no escuro com uma acuidade que faria inveja a qualquer predador noturno. E quando a visão falha, seus bigodes grossos, cada um deles um sensor de vibração, assumem o trabalho, detectando o menor tremor de uma presa na escuridão total do oceano. Um macho alfa pode alcançar 100 kg de músculo e gordura compacta, capaz de perseguir peixes, lulas, polvos e lagostas com uma agilidade que contradiz cada centímetro do seu corpo. E se a costa é o limite entre mundos, o interior da Tasmânia é um mundo em si. E é aqui que a ilha guarda seus segredos mais antigos. As florestas temperadas úmidas do oeste cobrem 10% da área terrestre da Tasmânia e se estendem do nível do mar até altitudes subalpinas. São as maiores florestas temperadas úmidas da Austrália, e ao contrário das florestas tropicais barulhentas, quentes, frenéticas, estas são frias, silenciosas, quase monásticas. O chão e os troncos desaparecem sob camadas de musgo que criam uma textura que faz cada superfície parecer viva, respirando umidade. Estas florestas já abrigaram o tilacino, o tigre da Tasmânia, antes que a caça e a ignorância o apagassem do mapa para sempre. Hoje, os moradores são mais discretos. Os pademelhões, marsupiais compactos de caudas curtas e grossas, parentes menores dos cangurus, movem-se entre as samambaias com uma cautela que parece desproporcional ao seu tamanho. Mas a cautela é justificada. Na Tasmânia, ser pequeno e descuidado é uma equação que raramente termina bem. As mães carregam seus filhotes na bolsa por 6 meses. Depois, mais 2 meses de aprendizado ao lado dela antes que o jovem pademelon seja lançado ao mundo sozinho. Aos 18 meses, já é um adulto. Com sorte, viverá entre 4 e 8 anos. A matemática da sobrevivência na Tasmânia é precisa e sem sentimentalismos. Está curtindo a expedição? Apoie nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Aproveita e se inscreva.
Subindo em altitude, a floresta cede lugar a outro tipo de paisagem, as vastas planícies charnecas de Button Grass, que dominam o oeste e o centro da ilha. São mais de 1 milhão de hectares de uma planta que escolheu prosperar exatamente onde quase nada mais consegue. Solos pobres em nutriente, exposição constante ao vento, ciclos regulares de incêndio. O que poucos sabem é que Button Grass não apenas sobrevive ao fogo, ela o usa. Quando seca, é altamente inflamável. O fogo varre a paisagem, eliminando as espécies menos resistentes e abrindo espaço para que a Button Grass se regenere ainda mais forte. É uma estratégia ecológica de uma brutalidade elegante. Destruir a competição usando o próprio desastre como ferramenta. Nas áreas abertas das terras altas, entre campos de capim e afloramentos rochosos, os wombats escavam seus territórios. São os maiores animais escavadores do planeta. Noturnos por natureza, emergem ao entardecer para pastar, quase exclusivamente capim e raízes, com uma dedicação silenciosa que mascara uma capacidade surpreendente. Um wombat ameaçado pode atingir 40 km por hora em corrida, a velocidade de um velocista olímpico humano. Cada indivíduo mantém até uma dúzia de tocas espalhadas por seu território, algumas para moradia, outras exclusivamente como refúgio contra predadores. É uma arquitetura de sobrevivência escavada na terra. As montanhas da Tasmânia ocupam toda a metade ocidental da ilha, estendendo-se de norte a sul em uma cordilheira que define o clima, a hidrologia e o destino biológico de tudo que vive abaixo delas. No topo, a vida obedece a uma lógica diferente. Solos magros, temperaturas que despencam abaixo de zero, ventos que arrancam qualquer coisa que ouse crescer para cima e nevascas que chegam sem aviso, mesmo no verão, vindas diretamente da Antártida. Aqui, nos solos úmidos e rochosos que cercam os lagos de altitude, cresce o pinheiro lápis da Tasmânia. Alguns exemplares protegidos do fogo ultrapassam 1000 anos de idade. 1000 anos no mesmo lugar, suportando o mesmo vento, bebendo a mesma chuva, sem pressa alguma de ser outra coisa. Nos campos de rochas, criaturas minúsculas completam o quadro. Os gafanhotos alpinos de áreas rochosas possuem asas reduzidas e saltam entre pedras, uma adaptação precisa para não serem varridos pelos ventos alpinos. E lagartos emergem de frestas rochosas para absorver cada minuto de calor solar que o dia permite, sua pele escura funcionando como painel de captação térmica. Nada aqui é acidental. Cada detalhe é resposta a uma pergunta que o ambiente faz sem parar. Como você pretende sobreviver a isso? Descendo das montanhas de volta às terras baixas, a floresta muda mais uma vez, e aqui a Tasmânia guarda sua peça de resistência. As florestas antigas de eucaliptos regnans, eucaliptos que atingem 100 metros de altura, são as plantas com flor mais altas do planeta, 100 metros. Imagine um edifício de 30 andares feito de madeira viva, erguido sem projeto, sem engenharia, sem intenção, apenas pela acumulação paciente de séculos de crescimento. Os exemplares mais antigos chegam a 500 anos. E aos pés desses colossos, no chão úmido e sombrio, opera o verdadeiro motor de tudo: os fungos. A parte visível, o cogumelo, é apenas o corpo de uma frutificação, a estrutura reprodutiva que libera esporos no ar. Abaixo dela, invisível e imensamente maior, o micélio, fios que se desprendem dos fungos, se estendem em redes subterrâneas que conectam raízes, decompõem matéria orgânica morta e a convertem em nutrientes que as árvores podem absorver. Sem os fungos, essas florestas colapsariam em uma geração. A Tasmânia não é apenas uma ilha. É uma ilha cercada por suas próprias ilhas. Mais de 1000, incluindo ilhotas e rochedos isolados.
e em cada uma delas o isolamento produz variações que o continente jamais permitiria. Na Ilha Bruni, a quarta maior, duas massas de terra estão conectadas por um montado de areia que em seu ponto mais estreito não chega a 100 metros. É uma ponte improvável entre dois mundos. No sul, corvos marinhos de face preta pescam nas águas turbulentas. Cavernas submarinas se transformam em respiradouros que explodem com a maré enchente. E nos campos abertos, um dos gansos mais raros do planeta, o ganso do Cabo Bahrein, pasta com uma tranquilidade que esconde uma história de quase extinção. Na década de 50, a caça os reduziu a números críticos. Hoje, sobrevivem nas ilhas da Tasmânia e em pontos isolados do sul australiano, formando pares para a vida inteira e defendendo seus ninhos com uma ferocidade territorial que contrasta com sua aparência pacata. Mas a verdadeira celebridade da Ilha Bruni carrega uma contradição genética visível a olho nu. Os Wallabies brancos são Wallabies de Bennett, com uma mutação rara que eliminou a pigmentação de sua pelagem. Em qualquer outro ecossistema, essa brancura seria uma sentença de morte, visibilidade total para qualquer predador. Mas na Ilha Bruni, onde os predadores naturais estão ausentes, a mutação não foi punida, foi tolerada e com o tempo prosperou. Estima-se que cerca de 200 Wallabies brancos vivam ali hoje. Eles são a prova de que a evolução não segue apenas a lógica da força. Basta que o perigo não esteja presente para que o improvável se torne possível. Existe algo na Tasmânia que desafia a maneira como normalmente pensamos sobre a natureza. Estamos acostumados a associar grandeza a tamanho, resiliência a força, sobrevivência à agressividade. Mas essa ilha conta outra história. O diabo da Tasmânia é um mamífero marsupial da família Dasyuridai, encontrado atualmente apenas na ilha da Tasmânia, na Austrália. Embora hoje seja uma espécie exclusiva dessa região, registros fósseis indicam que ele já habitou a parte continental da Austrália, de onde acabou desaparecendo há aproximadamente 3.000 anos. O nome peculiar e assustador foi dado pelos primeiros colonizadores europeus que chegaram à Tasmânia, pois durante a noite os colonos ouviam guinchos, rosnados e gritos muito agudos e perturbadores vindo da floresta, que soavam quase demoníacos para quem não conhecia a fauna local, mas na verdade vinha de um animal pequeno e resiliente. A Tasmânia resistiu a 12.000 anos de isolamento, não apesar de sua solidão, mas por causa da sua teimosia em continuar a prosperar. Cada espécie que vimos hoje é o resultado de uma equação que acontece quando a vida é deixada em paz tempo suficiente. Mas essa equação tem um limite. Desde a colonização europeia, 41 espécies desapareceram para sempre. Outras 600 estão classificadas como ameaçadas. A Tasmânia dedicou mais de 40% do seu território a parques nacionais e reservas. Grandes áreas são patrimônio mundial, mas nenhuma cerca, nenhuma lei, nenhum parque pode proteger uma ilha das mudanças que vêm de fora, de um clima que se aquece, de oceanos que se acidificam, de padrões atmosféricos que se deslocam. O futuro da Tasmânia não será decidido na Tasmânia. Será decidido em cada continente por cada tonelada de carbono que sobe ou deixa de subir, por cada floresta derrubada ou mantida de pé a milhares de quilômetros dali. Se o lugar mais isolado e protegido da Terra não está seguro, o que exatamente achamos que estamos protegendo? Obrigado por assistir. Fui!